Durante muito tempo eu paguei por volta de 150 a 160 reais de gás, mesmo morando praticamente sozinho. O motivo? Aqui no meu condomínio o gás era coletivo. Até que a gente decidiu fazer a individualização do gás aqui e o resultado me surpreendeu. Eu sou o Fábio, comprei esse apartamento na planta e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é esse processo, quanto custa e se realmente vale a pena. E como funcionava o gás coletivo aqui no meu condomínio. Muitas construtoras, hoje eu sou daqui de São Paulo, entregam o gás de forma coletiva. Isso quer dizer que o condomínio tem somente um relógio na entrada dele. E a distribuidora do gás, ela leva o gás até ali. E aí sim, quando a distribuidora vem fazer a medida, ela mede, o que está dando ali no relógio é o valor total da conta, daí a administradora vem e divide a conta de gás por todos os apartamentos. Aqui no meu condomínio são 3 apartamentos, 3 blocos, são mais de 300 apartamentos. Então ela pega aquela conta, pegava, né, porque já mudamos, pegava aquela conta e dividia ali pelo número de unidades. Então, de alguma forma, sim, eu que moro sozinho praticamente, pagava a mesma coisa de quem morava com 5 pessoas. E para mim, qual que é o problema do gás coletivo? Como eu disse, quem mora sozinho ou consome pouco, geralmente vai pagar a mesma coisa de quem mora entre 5 e 6 pessoas e consome muito mais. Um outro ponto negativo é que alguns condomínios o chuveiro também é a gás, assim como o meu. E aí isso deixa o valor do gás um pouquinho mais alto. Um pouquinho não, né? Bem mais alto. Porque uma coisa é você utilizar o gás ali só para cozinha, por exemplo, cozinhar no seu dia a dia. Outra coisa são um banho de outras pessoas, banho demorado na época de frio, que também dá um aumentado o valor. E ainda algumas pessoas optam por trazer água quente para a torneira da cozinha e também do banheiro. Então pensa só, uma casa, um apartamento com 5 pessoas, cozinhando para todas elas e também todas elas tomando banho. E ainda mesmo assim, o gás ele é puxado para a torneira da cozinha e do banheiro para ter a torneira quente. O consumo dessa galera é muito alto. Então, quando dividia, por exemplo, e chegavam pessoas igual a mim, onde só tenho o meu fogão e o meu chuveiro, eu pagava muito caro. Então, e as contas aqui chegaram a vir por volta de 140, 150 reais e eu já paguei no mês 160 reais. Como que surgiu a ideia da individualização? Bom, alguns moradores já estavam incomodados com isso e na internet, né, e tem muitas comunicações hoje que trazem essa possibilidade de ter o gás individual. E aí aqui no condomínio também tem algumas pessoas que fazem algumas vendas, né, de comida e coisas do tipo. E aí volta-se a pensar naquilo, se essa pessoa está cozinhando de fato no elétrico ou no a gás, se ela de fato está fazendo air fryer, que é elétrica, ou se é no fogão. Então tudo isso começou a pesar. Nós levamos o assunto para a Assembleia, o síndico trouxe alguns orçamentos, né? Nós entendemos o que caberia ali no nosso bolso e votamos. A maioria aceitou e aí sim o projeto começou a ser implementado. Quanto custou fazer esse processo de individualização do gás? Para nós custou 12 parcelas de R$ 71,90. Até o número de parcelas foi levado em votação também para a Assembleia. Nosso síndico trouxe as possibilidades de acordo com cada empresa e as formas de pagamento. A gente escolheu a empresa e também a melhor forma de pagamento. Tudo isso foi votado. Então esse valor nós pagamos durante um ano, era para a gente estar pagando ali por volta de 6 meses, em seguida, depois de mais ou menos a metade, começar a obra. Só que a empresa, que era a Comgás, que é a mesma distribui, era que faria a obra de implementação e também a individualização. Mas nós acabamos cancelando porque eles começaram a atrasar demais. E ele buscou uma outra empresa. Essa empresa ficou esse mesmo valor, só que não teria ainda o valor da taxa de instalação do relógio. Então isso foi muito positivo. Então esse valor foi o valor que nós pagamos, 12 parcelas de R$ 71,90, durante 12 meses. Depois de um ano pagando, a gente começou aqui a fazer essa obra. Então a empresa ela vem, entende como funcionam as tubulações, faz a instalação de todos os relógios e aí depois de um mês começa a girar isso. E como que funciona essa instalação? A empresa ela vem, faz uma avaliação, entende como é o nosso condomínio e aonde o relógio precisa ser instalado. Sim, cada apartamento precisa ter um relógio dentro dele, porque aí a medida sim vai conseguir ser individual para cada um. Após analisar e entender como funciona a estrutura de cada apartamento, a empresa destinou que nos apartamentos de ponta com planta como o meu, elas teriam que ser feitas embaixo ali do tanque.
então eu precisei fazer um recorte na minha marcenaria para poder caber e adaptar esse relógio. Isso tudo por conta de uma questão de ventilação de segurança, que esse relógio, por ele ser um trâmite ali de gás, ele precisa ter. Mas depois disso foi coisa simples, depois dessa pequena reforma ali no gabinete de quentinho, obviamente, a empresa veio e fez a instalação. Como que funciona agora depois da instalação dos relógios? A Comgás, que é a distribuidora, continua entregando o gás até a porta do condomínio. Da porta do condomínio para dentro, a responsável é a empresa que fez a nossa individualização. Então agora, como cada casa, cada apartamento tem um relógio, a empresa faz basicamente o quê? Entrou um X ali na porta do condomínio. Ela pega agora e entende quanto cada apartamento gastou. E aí sim ela consegue fazer agora a divisão de forma correta, de acordo com o consumo de cada um. Vamos ao primeiro resultado da minha conta, gente. Eu cheguei, como eu disse para vocês, pagar ali R$160 por mês de conta de gás. E o meu primeiro mês depois desse processo, vou até dar uma olhada aqui, veio a minha conta de R$66,72. Aqui eu consumi por volta de 8 metros cúbicos, que é o valor que eles usam ali para fazer esse cálculo. E aí, para quem tem alguma dúvida, a única taxa que é cobrada no meio disso, não tem taxa mínima, é uma taxa de leitura de R$3,50 por unidade. E aí no meu segundo mês veio mais barato ainda, R$58,09. Nesse mês eu usei 7 metros cúbicos. E eu sei que vai surgir uma dúvida perguntando como é feita a leitura. Lá na minha mãe, onde a gente morava, um rapaz ia lá dentro fazer essa medida. Aqui é diferente. O relógio é super tecnológico, a gente tem um aplicativo inclusive que a gente consegue ir acompanhando o consumo diário dele. E é isso por conta, ele conecta com o Bluetooth. Então, a pessoa que vem fazer a medida, ela não precisa entrar na casa. Então, acredito eu que só de andar pelo corredor, ele já consegue se conectar através do Bluetooth no seu relógio e aí sim fazer ali a medida. Então, comparando o valor do antes e depois, foi uma economia de quase R$100, já que as minhas contas vinham por volta de R$150 e agora veio por volta de 58 até 66. É um valor ok, é um valor que eu diria que não barato, mas justo, já que aqui o fogão e o chuveiro são a gás. Fábio, mas eu já vi muita gente reclamando na internet que a conta começou a vir mais cara. O meu ponto de vista, esses R$100 que eu gastava a mais, que eu pagava a mais, para onde que foi? Provavelmente foi para a pessoa que agora sim consome mais. Então antes, essa pessoa que morava com 5 pessoas pagava a mesma coisa que eu. Agora eu estou pagando um valor exatamente justo e esses R$100 ali que eu estou deixando de pagar, provavelmente quem está pagando é essa pessoa que mora com 5, 6 pessoas ou consome mais gás. Então sim, agora todo mundo está pagando o valor justo. Então provavelmente, na minha teoria, essas pessoas que vêm na internet falar que não funciona é porque elas provavelmente gastam mais. Então de fato, elas vão pagar mais caro. Vale um lembrete, eu sou de São Paulo, tá? E aí eu sei que essa taxa e valor do gás ele pode mudar de acordo com o lugar onde você mora. E você que mora em condomínio, já me conta aqui nos comentários, o seu gás é coletivo, individual, vocês estão nesse processo, tem vontade de fazer essa mudança? E você que já passou por essa mudança, comenta aqui, você pagou mais caro, mais barato que eu? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira a entender um pouco mais sobre esse processo. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder mais vídeos como esse. E não se esqueça, siga seus sonhos e respeite seu processo. Fui!